Fala, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais uma aula de Química aqui no canal Química com o professor Eduardo. Pessoal, dando continuidade aqui na nossa resolução das questões de Química na prova da UES, né? Na verdade, a nossa análise da prova da UES, a gente já viu aí na primeira aula os conteúdos mais cobrados, né? Eu vou deixar aqui na tela um link para a nossa playlist justamente sobre isso. A gente já viu os conteúdos mais cobrados aí desde 2010. Também fizemos um recorte aí dos conteúdos mais cobrados nos últimos anos, para vocês verem como que a prova tem evoluído, tá bom? E aí, pessoal, a gente está resolvendo questões aí dos 5 conteúdos mais importantes, né? A gente já fez questões de orgânica, já fizemos termoquímica. E aí, na aula de hoje, a gente vai ver algumas questões aí sobre teoria e estrutura atômica. Conteúdo básico, né? Um conteúdo básico, mas é um conteúdo muito importante, né? Conteúdo que não tem um grau de complexidade muito grande, mas que é um conteúdo que você precisa dominar, tá? Você precisa saber disso aqui na sua prova, certo? Então, vamos lá. Pessoal, com relação a essa parte de teoria e estrutura atômica, o que é importantíssimo de você saber? O que é importantíssimo você saber? Você saber a distribuição eletrônica, você saber quais são as principais características do elemento químico, né? O que identifica o elemento químico, o que caracteriza o elemento químico, saber definir o que é massa atômica, né? Saber o que são isótopos, saber localizar um elemento na tabela periódica. Todos esses são conteúdos básicos, né? Importantes que você estuda lá no primeiro ano do ensino médio e que podem aparecer na sua prova e que a gente já viu aí que está dentre os 3 conteúdos mais importantes aí nos últimos anos dentro da prova da UES, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Pessoal, questão 47 aqui, essa questão eu não lembro qual o ano, né? Eu acabei não colocando o ano aqui, mas não tem problema não. Deixa eu só mudar aqui minha carinha para o outro lado, peraí. Vamos lá, se mexe professor, se mexe professor. Pronto, mexeu aqui para o outro lado. Com relação ao elemento químico, pode-se afirmar corretamente que... Essa questão é de 2025.1, agora eu lembrei. Letra A. O número de nêutrons é o que o caracteriza. B. É um conjunto de átomos que têm o mesmo número de prótons e de nêutrons. C. Podem existir átomos diferentes com diferentes números de nêutrons para o mesmo elemento químico. D. É caracterizado pelo número de elétrons, não importando o número de prótons que os átomos possuam. Pessoal, aqui tem um monte de coisa que está errado, né? Que a gente já vê de cara. Por exemplo, o número de nêutrons é o que o caracteriza. Pessoal, não é o número de nêutrons que caracteriza um elemento químico. Na verdade, é o número de prótons. Então, a letra A, errada. B, conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons e de nêutrons. Esse I de nêutrons aqui que ferrou com tudo, né? Não é mesmo número de prótons e de nêutrons, é mesmo número de prótons somente. C, podem existir átomos diferentes, com diferentes números de nêutrons para o mesmo elemento químico. Sim, podem existir sim, pessoal, átomos diferentes com o mesmo número de nêutrons para o mesmo elemento químico. Nesse caso aqui, a gente vai ter a questão lá dos isótopos, né? Quando isso acontece, você tem isótopos. É o mesmo elemento químico que tem diferentes números de nêutrons, né? Então, a alternativa correta já é a letra C. Porque a letra D fala que o elemento químico ele é caracterizado pelo número de elétrons. Meu Deus do céu, quem é que fala uma coisa dessa? Então, a alternativa correta, C de casa. Show? Vamos lá para a próxima. Efetuou-se a configuração eletrônica em seu estado fundamental de determinado elemento químico, cujos dados foram nível 1 completo, nível 2 completo, nível 3 completo, nível 4 18 elétrons, nível 5 6 elétrons. Deixa eu só arrumar esse texto aqui que eu tô... Nível 5 6 elétrons. Assim, é correto afirmar que esse elemento químico é o... Pessoal, aqui, né, a questão está te querendo saber se você tem domínio aí em relação à questão da distribuição eletrônica, né? Você saber aí quantos elétrons tem em cada nível e fazer a soma de todos esses elétrons. Então, você só vai, a matemática que você vai precisar para resolver essa questão é saber somar, tá bom? Saber somar. Só isso. Vamos lá, pessoal. A distribuição eletrônica em níveis de energia, ela é feita em 7 camadas, né? A gente tem lá as 7 camadas, que são K, L, M, N, O, P e Q, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na camada K, o nível 1, você tem lá 2 elétrons. No nível 1, vou chamar de K, né? K. Tem 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons.
Camada M é 18 elétrons. Camada N é 32 elétrons. Camada O, 32 elétrons. Camada P, feio, P é 18 elétrons. Vou melhorar muito minha letra aqui, viu? E na camada Q, 8 elétrons. Ah, professor, como é que eu vou memorizar isso? Eu memorizei assim, ó. Vai crescendo, 2, 8, 18, 32. Você tem que lembrar disso. 2, 8, 18, 32. E depois volta. 32, 18, 8. 8, 18, 32, 32, 18, 8. Coloca o 2 no começo. Essa é a dica para memorizar. Tá bom? Então, quando a questão fala aqui que tais níveis estão completos, diz que eles estão com essa quantidade aqui, que é a quantidade máxima de elétrons que pode ser suportado lá nessa tal camada. Certo? Então, a primeira camada, o nível 1, está completo. Tem 2 elétrons. Então, a gente tem 2 elétrons na primeira camada. Vão ser somados com os elétrons da segunda camada, que também está completa, que tem 8 elétrons. Que vão ser somados com o nível 3, que também está completo, que tem 18 elétrons. Que vão ser somados com os 18 elétrons do nível 4. E com os 6 elétrons do último nível. Quanto que vai dar essa soma toda? Ó, 8 mais 2, 10. 18 mais 18, 36. 36 mais 10, 46. 46 mais 6 vai dar 52. 52. Então, a alternativa correta é a letra C de casa. Tá bom? Questãozinha boa aí sobre distribuição eletrônica, que é um conteúdo, pessoal, que você tem que dominar, tá? Distribuição eletrônica é uma coisa que você tem que saber. Você não pode ficar vacilando nesses conteúdos básicos se você quer conseguir lá sua vaga no vestibular. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, taca o like aqui, tá? Compartilha com seus amigos e deixa qualquer dúvida que você tiver aqui nos comentários que o professor vai tentar ajudar você. Beleza? Então é isso. Tchau, tchau.